paz e alegria. Retomamos a nossa mensagem a respeito do livro de Josué. Esta é a segunda mensagem a respeito do livro de Josué. Hoje vamos começar falando um pouco a respeito da data do livro. Bom, a data em que a história se passa principalmente, porque assim nós conseguimos definir aproximadamente a data em que o livro realmente foi escrito, uma vez que eu acredito pessoalmente que o texto não demorou muito tempo depois do tempo histórico dos acontecimentos para realmente ficar pronto. Nós vemos então que o livro de Josué, ele cobre aproximadamente 20 anos da história de Israel sob a liderança de Josué, aquele que foi assistente e sucessor de Moisés. Um pouco mais de 20 anos, aproximadamente 20 anos. A data para a morte de Josué, que os estudos apontam, o ano pelo menos, a morte dele aconteceu por volta de 1375 a.C. O que então nos faz pensar que a história contada no livro de Josué mostra o período da história de Israel aproximadamente entre 1400, um pouco depois, e 1375 a.C., porque inclusive o livro de Josué relata informações a respeito da morte de Josué. É provável que a forma final do livro tenha sido pouco tempo depois dos eventos históricos. Pouco tempo depois dos eventos históricos, o livro já deve ter tomado a sua forma final. Sim, durante aquele esforço literário que aconteceu entre os reinados de Davi, Salomão, Ezequias e outros reis, pode ter tido alguma alteração, algum ajuste, mas eu entendo que Josué é um livro que, como Deuteronômio, Levítico, sejam livros que esses livros talvez não tenham passado por grandes ajustes, grandes mudanças nesse esforço literário da época dos reis. Eu acredito que eles já estavam mais prontos, mais preparados quando chegamos a esse momento da história de Israel, dos reinos e de todo esse esforço literário que acontece nessa época. Josué, possivelmente, como já falei na mensagem anterior, ele deve ter começado a escrever o livro, ter escrito uma parte, muito ou pouco, não sabemos, e o livro mesmo deve ter tomado uma forma muito próxima da final, da forma como nós temos hoje na nossa Bíblia, pouco tempo depois da morte de Josué. Alguma coisinha talvez tenha sido mexida durante esse esforço literário e tudo mais, mas eu acho que é muito pouco. Eu acho que, como eu citei, Josué, Levítico e Deuteronômio são livros que possivelmente foram pouco mexidos durante esse tempo de ajuste dos textos literários na história de Israel. Bom, falando de Canaã, politicamente, Canaã se dividia em várias cidades-estados, cada uma com o seu governo autocrático e todas hostis umas às outras. Eles amavam se odiar, por assim dizer. Havia muitas brigas internas entre essas cidades-estado. Moralmente, a Bíblia nos revela que Canaã estava depravada, as pessoas eram depravadas, a anarquia e a brutalidade eram coisas comuns naquele tempo. A religião cananeia, por exemplo, enfatizava a fertilidade, enfatizava o sexo, a adoração a serpentes, sacrifício de crianças e tantas outras coisas. E tudo isso desagradou ao Senhor a ponto de dizer: não façam como eles faziam, como aqueles povos fazem. Eu estou tirando eles dali porque eles fazem coisas que me desagradam. E dizia isso para Israel. Eram coisas realmente complicadas, coisas muito ruins, deploráveis de fato. O cenário então estava estabelecido para a tomada da terra. A terra estava pronta para ser conquistada, porque os povos brigavam entre eles. Então, do ponto de vista da guerra, dificilmente eles se uniriam para tentar impedir um invasor. E, na verdade, eles iam lutar até entre eles, se fosse o caso, para tentar tomar o espaço um do outro. Existia essa possibilidade. Então, o Senhor estava preparando todas as coisas, na verdade, porque ali ele queria estabelecer um povo que buscasse a sua vontade, queria tirar
tirar aquele povo que fazia as coisas contrárias ao seu desejo e estabelecer ali um povo que buscasse a sua vontade, que mesmo que com altos e baixos, e ainda muitos altos e baixos ao longo da história, era um povo que de fato assumia e reconhecia o único Deus, que buscava esse verdadeiro Deus para viver as promessas que ele apresentava, aquilo que tinha dito no passado para Abraão, Isaac e Jacó, as coisas que o Senhor prometeu e tudo mais. Esse povo buscava essa experiência com esse Deus. No passar dos anos, nós vemos que a história continua tendo muitos outros altos e baixos, mas esse povo buscava, dentro dessa limitação, a vontade do Senhor. Então, séculos antes, o Senhor havia prometido transformar Abraão em uma grande nação e ter muitos descendentes e dar a terra de Canaã para esses descendentes. No texto de Josué, nós estamos vivendo o momento do cumprimento dessa promessa, de viver o que Deus tinha prometido tanto tempo antes para Abraão, para Isaac e para Jacó. No livro mesmo, no livro de Josué, nós lemos em linhas gerais as campanhas militares para conquistar a terra que Deus tinha dado ao povo, prometido a Abraão e aos seus descendentes. Desde o êxodo do Egito, desde a saída do Egito, passando pelos 40 anos de peregrinação no deserto, a nação livre, de certa forma, recém-formada, agora está pronta para entrar na terra prometida. Eles tinham noção, sim, de ser nação desde mesmo o tempo do Egito, mas agora eles tinham a chance de ter uma terra, de ter limites, de ter fronteiras e todas essas coisas que os povos têm. A visão geral, então, de Josué é uma visão com muitas informações a respeito das batalhas para a tomada da terra e das condições em que a terra não apenas foi conquistada, mas também dividida entre as tribos. Ainda que não tenham conquistado totalmente no tempo de Josué, ainda faltava o que conquistar. Depois do tempo de Josué ainda se continua lutando para conquistar espaços. A divisão já acontece, já estão com a terra dividida entre as tribos. A história da prostituta Raabe, que destacamos na mensagem anterior, mostra o exemplo de sua grande fé em Deus, nesse Deus dos israelitas, e isso já lhe permite um lugar de destaque entre os heróis da fé lá de Hebreus, no capítulo 11, ela é citada especificamente lá no versículo 31. A história dela já nos aponta para uma realidade de graça, daquilo que Deus vai mostrar no Novo Testamento. A graça de Deus em relação aos pecadores e a salvação somente pela fé. Raabe já nos mostra um pouco disso. É uma realidade presente sim no Novo Testamento, mas ela já nos mostra um pouco disso e faz parte, inclusive, da genealogia do Senhor. Depois de tanta intervenção de Deus ao longo de toda a história do tempo de vida de Josué, desde o tempo no Egito, porque Josué acompanhou as coisas que aconteceram no Egito, toda a peregrinação no deserto, e agora esse momento de tomada da terra, Josué manteve-se buscando as coisas do Senhor, manteve-se buscando o desejo do Senhor. Ele acompanhava Moisés quando Moisés ia para o monte. Ele foi um dos espias que disse: o Senhor vai nos dar a terra. E o povo duvidou num primeiro momento e continuou no deserto por bastante tempo. Ele viveu muitas coisas, teve muitas experiências diante do Senhor e no final da sua vida, diz o livro de Josué, que ele reafirma o seu desejo e também o da sua família de servir ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15, um texto muito citado, muito conhecido. Talvez só perca em citação para o texto lá do começo do livro, quando fala: não te mandei eu, ser forte e corajoso. Esse texto de eu e minha casa serviremos ao Senhor está sempre sendo lembrado. Muitas vezes, depois que o Senhor age na nossa vida, cumpre as suas promessas e nos enche de bênçãos, nós corremos o risco de abandonar ao Senhor.
nós buscamos muito enquanto estamos na batalha, enquanto estamos enfrentando as dificuldades, mas quando as coisas se estabilizam, nós acabamos deixando um pouco de lado essa busca e às vezes até abandonamos a busca pelo Senhor. Em alguns casos isso acontece. E aí quando acontece algum problema, voltamos correndo buscar ao Senhor, porque Ele já atendeu no passado, então agora eu creio que vai atender novamente. É importante que nós aprendamos então com Josué, que nós devemos manter a nossa busca pela vontade do Senhor constante. Devemos manter a nossa busca pela vontade do Senhor o tempo todo. Reafirmar a nossa fé, manter a nossa busca, quer seja nos momentos de luta, quer seja nos momentos de desfrutar da bênção que o Senhor nos concedeu, nos momentos de angústia, nos momentos de sorriso, nos momentos de choro. Há tempo para todas as coisas, nos diz Eclesiastes. Em todo o tempo nós devemos buscar ao Senhor e seguir buscando a sua vontade, seguir debaixo do seu querer, mantendo o nosso compromisso diante do Senhor. O povo, quando Josué chama a atenção para um compromisso com o Senhor, o povo já estava começando a fazer algumas coisas estranhas, já estava começando a misturar algumas coisas. Naquele momento, rapidamente aceita e diz que vai manter o compromisso, vai buscar ao Senhor. E a história revela que pouco tempo depois, os altos e baixos voltaram, o povo voltou a ter problemas nessa busca pela vontade do Senhor, continuou misturando uma série de coisas. Aprendemos aí então que nós temos que tomar cuidado com manter essa constância realmente na busca pela vontade do Senhor. De certa forma, Josué aponta para o Novo Testamento em muitas situações. Mais do que apenas nessa questão que eu já citei sobre a prostituta Raabe, ele também aponta para o Novo Testamento quando o Senhor mandou cumprir um ritual, quando eles tiveram que circuncidar aqueles que saíram crianças do Egito ou nasceram já no deserto. Foi necessário circuncidar essas pessoas e outros foram circuncidados. Foi necessário fazer uma nova circuncisão. Ao fazer essa circuncisão antes de entrar na terra prometida, Deus removeu deles o opróbrio do Egito, não é? Nós lemos isso no texto bíblico. Aquele ato físico apontava para algo espiritual, não era simplesmente um ato bobo a ser realizado, era uma realidade espiritual que estava apontando ali. Pois a realização da vontade do Senhor, de algo que o Senhor ordenou realmente que nós façamos, nos deu a direção para que nós executemos a sua vontade, mostrando então a nossa obediência quando nós cumprimos a vontade do Senhor. Esse ato, naquele momento de fazer a circuncisão, permitia mais um ajuste do povo com o Senhor, mostrando que o povo estava buscando a vontade do Senhor. A ponte com o Novo Testamento aqui você pode encontrar lá em Colossenses, no capítulo 2, versículos 10 a 12. Leia esse texto de Colossenses, capítulo 2, de 10 a 12, e note essa ponte entre Josué e o Novo Testamento. Tem mais uma. Deus estabeleceu as cidades de refúgio, aquelas cidades onde as pessoas que cometessem algum crime poderiam ir para lá, e aqueles que tivessem feito algo acidental, mataram alguém por acidente, poderiam ser refugiados nessas cidades para que não fossem alvo de olho por olho, dente por dente, porque não fizeram por maldade, não fizeram de caso pensado. Cristo, para nós, é aquele para quem nós corremos em busca de refúgio, lançando mão da esperança proposta. Está lá em Hebreus, no capítulo 6, versículo 18. Então, quando falamos dessa cidade de refúgio no texto de Josué, nós estamos também tendo uma ponte com o Novo Testamento, apontando para Jesus, porque é nele que nós buscamos o nosso refúgio. Josué aponta para batalha e aponta para descanso. Os israelitas, depois de vagarem pelo deserto aproximadamente 40 anos e vendo a manifestação do Senhor, eles deviam ter aprendido a obedecer ao Senhor, sabendo que o Senhor provê todas as coisas, até mesmo em ambiente hostil e no meio de muitas dificuldades. As batalhas, o Senhor dava vitória, então o povo deveria ter aprendido a buscar realmente a vontade do Senhor. E agora, finalmente, eles entram no descanso da terra prometida por Deus, que tinha sido preparada para eles, e
prometida a Abraão, Isaac e Jacó, eles estavam tomando posse dessa promessa, dessa bênção que Deus revelou que seria a realidade. E eles se formavam agora como nação realmente, como nação livre, com fronteiras, com espaço para poder desenvolver. Nós notamos também aqui uma ponte com o Novo Testamento, quando nós lemos lá no capítulo 3 de Hebreus, a analogia do autor dessa carta aos Hebreus fazendo uma advertência, para não deixarmos que a falta de fé e confiança nos impeçam de entrar no repouso de Deus em Cristo. Fica a dica. É importante tomarmos cuidado então com essas coisas e seguirmos buscando a vontade do Senhor, mesmo depois que experimentamos grandes bênçãos da sua parte, mesmo depois que as lutas acalmam um pouco, nós devemos continuar buscando as coisas do Senhor para que possamos desfrutar do descanso do Senhor em Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.